Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, terça-feira, 21 de junho de 2022, estamos na 12ª semana do Tempo Comum. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 6 e versículos 12 a 14. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados, Jesus hoje nos diz: tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. E assim, amados, Jesus hoje faz uma crítica aos falsos religiosos que ensinam o que não praticam, né? Lembrando justamente aos fariseus, que ele chama de hipócritas, né? Porque amarram pesados fardos nos ombros dos outros, mas eles mesmos não querem carregar, justamente porque ensinam uma coisa e praticam outra. E assim, amados, de respeitando o sagrado por um culto sem frutos e sem vida. Lembrando um comentário que a gente fez outro dia sobre o altar, né? O altar, ele deve ser ornado com flores vivas, né? Porque se a gente coloca aquela flor de plástico, aquela flor de tecido, lembrem, é uma flor que não tem vida, né? O altar pode estar bonito, mas ele não tem vida. E assim a gente tem que ter cuidado também com a nossa oração, né? A gente pode estar cantando muito bonito, a gente pode estar rezando muito bonito, mas como não coloca em prática, é como se a gente fosse aquela flor, aquele jarro de plástico, que é bonito, mas não tem vida. Então a gente tem que ter muito cuidado para rezar o que a gente faz e fazer o que a gente reza. E assim, amados de Jesus, aos fariseus, aos mestres da lei, que ele chama de hipócritas, pois pagais o dízimo da hortelã e da erva doce e do cominho, e deixar de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. A gente vê isso lá em Mateus capítulo 23, versículos 23. Compreendamos, não adianta, amados irmãos e irmãs, eu rezar 1, 2 ou 3 ou até 100 vezes, né, a oração do Pai Nosso, dizendo: seja feita a vossa vontade, se no final das contas eu faço só o que eu quero, né? Estou fazendo não a vontade de Deus, mas apenas a minha vontade. Então, do que adiantaria, amados, os nossos hinos de louvor, se as nossas ações não glorificam ao nosso Pai que está no céu? Como diz Jesus, eu não sou aquela lâmpada que ilumina a todos e glorifica ao Pai. Precisamos então, amados, colocar em prática a meditação franciscana. Onde houver ódio, que eu seja o amor. Onde houver ofensa, que eu seja o perdão. Onde houver discórdia, que eu seja a união. Onde houver dúvida, que eu seja a fé. Onde houver erro, que eu seja a verdade. Onde houver tristeza, que eu seja a alegria. Onde houver trevas, que eu seja a luz. E assim, amados irmãos e irmãs, em Cristo nós somos aquilo que o mundo precisa, pois somos chamados a ser filhos e filhas de Deus. Lembrando aquilo que nós repetimos nas Santas Missas: o Pai é o Pai misericordioso, o Filho é o Jesus misericordioso, Maria é a Mãe da misericórdia, e nós somos os filhos da misericórdia. Então, como que nós, amados,
que somos os filhos da misericórdia, podemos praticar o contrário, né? Carregar em nossos corações tudo aquilo que é contrário à misericórdia de Deus. Então, que desça sobre cada um de vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.